Olá, queridos e queridas, amigos e amigas do culto do Evangelho da noite. Hoje nós vamos iniciar o culto do dia 20 e... Deixa eu ver, 24... É ótimo, né? Tem que contar. 24 de fevereiro de 2022. E vamos começar a nossa harmonização e alinhamento de vibrações lendo uma página do livro Fonte Viva. E é a página 40. Ante o objetivo, para ver se de algum modo posso chegar à ressurreição. Isso é Paulo, em sua missiva aos Filipenses, capítulo 3, versículo 11. Alcançaremos o alvo de manter-nos em mira. O avarento sonha com tesouros amoedados e chega ao cofre forte. O malfeitor, comumente, ocupa largo tempo planificando a ação perturbadora e comete o delito. O político hábil anseia por autoridade e atinge alto posto no domínio terrestre. A mulher desprevenida, que concentra as ideias no desperdício das emoções, penetra o campo das aventuras inquietantes. E cada meta, a que nos propomos, tem o preço respectivo. O usuário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. É o usurário. O usurário, para amealhar o dinheiro, quase sempre perde a paz. O delinquente, para efetuar a falta que delineia, avilta o nome. O oportunista, para seguir o lugar de mando, para conseguir o lugar de mando, muitas vezes desfigura o caráter. A mulher desajuizada, para alcançar fantasiosos prazeres, abdica habitualmente o direito de ser feliz. Se impostos tão pesados são exigidos na terra aos que perseguem resultados puramente inferiores, que atributos pagará o espírito que se candidata à glória na vida eterna? O Mestre na cruz é a resposta para todos os que procuram a sublimidade da ressurreição. Contemplando esse alvo, soube Paulo buscá-lo através de incompreensões, açoites, aflições e pedradas, servindo constantemente em nome do Senhor. Se desejas por tua vez chegar ao mesmo destino, centraliza as aspirações no objetivo santificante e segue, com valoroso esforço, na conquista do eterno prêmio. Graças a Deus. São 40 do Fonte Viva. Graças a Deus e graças ao Cristo de Deus. E graças também ao Espírito Santo de Deus. E graças ao nosso patrono São Francisco de Assis, aos nossos guias e protetores espirituais, individuais e de família,
graças à egrégora da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, vamos poder realizar, na graça de Deus, com a permissão do Cristo, realizar esse culto do Evangelho da Noite, sendo realizado nos moldes de um culto no lar. Que todos possam ser beneficiados pela visita das equipes espirituais em seus lares, de forma que possamos nos refazer, nos recarregar, nos reabilitarmos, possamos nos reharmonizarmos, possamos ter os nossos lares sanitizados, física e espiritualmente, assim como os nossos corpos. Senhor Jesus, só nos resta então pedir, Senhor, a sua doce presença através dessa cascata de vibrações que flui desde o mais alto nível vibratório e vem sendo trazida até nós outros aqui, ainda encarnados no orbe terrestre. Dá-nos então, nosso Senhor Jesus Cristo, a permissão para dar por iniciado o culto do Evangelho da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa, paz e fraternidade, e o lema de Francisco, paz e bem. Graças a Deus. O nosso estudo vai avançar hoje para o final do capítulo 4 de Marcos, que é um tópico que, à primeira vista, não tem nada a ver com o resto que veio antes. Eu mostrei na última quinta-feira a unidade de mensagem, de pensamento e o didatismo do Evangelho de Marcos ao mostrar aquelas primeiras parábolas e mensagens do capítulo 4. E aí agora vem um episódio que aparentemente não tem nada a ver com isso que foi dito antes, não diretamente, nem trata de parábola nem de semeador, trata de um relato que aconteceu. Mas ele é a ponte para o início do capítulo 5, quando vai continuar essa historinha daqui, e essas duas histórias, que são relatos de fato, não é nem o ensinamento direto do Cristo aos apóstolos, nem ele está falando uma parábola. O Marcos vai relatar. Então, o episódio é aquele da ventania acalmada. E naquele dia, já sendo tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. Lembra, ele estava ali na beira d'água, dentro do barquinho. Aí ele disse que nem saltou. Ele já veio com essa proposta. Vamos transpor o lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia, mesmo corpo d'água. O mar de Tiberíades foi depois da época de Jesus, que ele foi renomeado. E aí fala isso, e naquele dia, já sendo tarde, era caída da tarde, disse-lhes, passemos para o outro lado. O outro lado é o outro lado do lago de Tiberíades, ou o mar da Galileia, ou o lago de Genezaré. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos para levar
apóstolos e a outros simpatizantes. Então ele nem saltou, assim como estava. E levantou-se grande temporal e vento, e subiam as ondas por cima do barquinho, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, ele, Jesus, dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te dá contas que pereçamos? Foram lá acordar, cutucaram Cristo. Mestre, despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se dá conta, não se te dá conta que pereçamos? E ele, Cristo, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É esse porque sois tão tímidos, porque tens medo, né? Porque eles têm medo, não tens fé. Seu Cristo acordando. E aí, o que a gente tira daqui? Depois de todos esses ensinamentos de semeador, de semente, de grão de mostarda, de fermento, aí ele ensinou de diversas maneiras, né, falando sobre diversos aspectos, quem estava ouvindo, ele que estava semeando, né, a evolução do homem, que é como a semente, que germina e quem plantou nem sabe como aconteceu. E depois o grão de mostarda, que é uma coisa muito ínfima, tênue, e que vai virar uma árvore grande, de 2 metros de altura, que vão, os ramos, os passarinhos vão até nidificar. E agora vem esse ocorrido. Então ele já propôs, porque já foi um teste. Porque é claro que ninguém vai acreditar que o Cristo estava lá na almofadinha dormindo. A almofada na época não é essa almofada que vocês estão pensando não, tá? Era um objeto para você se reclinar de couro. Era de couro, até porque está dentro de um barco. Tem que poder molhar, secar, e tem que ser resistente. É uma coisa para você se recostar. Cristo estava lá na polpa e o barco lá, né, já enchendo d'água, e os apóstolos todos em polvorosa, aí foram lá acordar. A figura é atravessar um corpo d'água, tá? No Evangelho nunca é de graça, né? Eu não vou entrar em alguns detalhes geográficos, que ele sempre pregava aqui do lado da Judéia, onde tem todas aquelas cidades de judeu, Cafarnaum, Sidom, Tiro, Magdala, tá tudo aqui desse lado. Aí ele transpõe para o Decálogo, para as metrópoles, as 10 cidades, né? As 10 metrópoles.
do outro lado, que o povo não era judeu, não seguia Moisés, e ele agora vai pregar para um povo que é gentio, na acepção da palavra, ou não tem religião, ou segue aquelas religiões que tem vários deuses, como os discípulos de Baal e de Mamon. Tá? Então, ele vai lá pregar lá do outro lado. Esse transpor um copo d'água, você pode ler como a nossa vida. A gente transpor, né? A gente chega, quando tem mudança de estado, principalmente. Você está no mundo espiritual, vai encarnar no material, você passa pela água do líquido amniótico. Você fica lá mergulhado durante 9 meses. Você só se livra daquele líquido quando vai nascer e aí teu pulmão começa a funcionar. Então, você está mudando, e essa travessia do lago de Tiberíades, a gente pode interpretar como nossa vida, tá? E aí, quando você transpõe, depois de ter recebido todos aqueles ensinamentos lindos, aí é quase assim, deu a lição, agora vamos fazer a cobrança. Sabe a arguição oral do professor? Ó, eu dei a aula, apresentei o assunto, agora vamos ver se fixou. E pela gritaria e desespero, vemos que não fixaram. Né? Que, na verdade, é um acender da chama da fé. Né? Eu acredito que essa pessoa que está comigo é o Salvador, é o Filho de Deus. Eu acredito. Estou aqui seguindo ele, né? Eram os apóstolos e talvez alguns interessados que tivessem também na posição de apóstolo. Aí, só que a coisa está acontecendo, sim. Eu tenho certeza, mas eu não tenho tanta certeza. Né? Hoje em dia, 2020 anos depois, para a gente ser cristão, é bem mais confortável, né? Porque já tem 2000 e tantos anos de gente que morreu em fogueira, que foi jogada aos leões, né? Que apareceu para a reforma da igreja, que lutou, que lutou para a igreja se reformar segundo a sua tradição inicial, que lutou para que as outras pessoas se tornassem cristãs, coisa que o Cristo nunca mandou fazer isso, né? Aonde tem essa passagem? Que o Cristo vai lá, você leva a palavra. Ele. Hoje em dia, você não leva palavra nenhuma. Tá? Hoje em dia, você simplesmente é. Você vai... tá ali. Estava vendo essa parte aqui, a churada, aqui assim, mas é a parede lá atrás. Hoje em dia, você não vai ficar pregando pedaços da Bíblia decorado, infernizando a vida de ninguém. Ainda mais sendo espírita. Tá? E isso não é uma novidade, porque você já viu judeu pregando para alguém se converter ao judaísmo? Segue Moisés, segue. A religião nenhuma precisa ser pregada. Ela tem que ser ofertada. Ah, eu não sei nada, ainda mais hoje em dia. Antigamente eu nem sei, porque, por exemplo, se você pegar século XIX no Rio de Janeiro, no Brasil, que era tudo ainda bem incipiente, não tinha nada, não tinha indústria nenhuma, não tinha cidade direito, era tudo mato. Aí você dizer, conhece Buda? Claro que ninguém conhecia. Talvez Dom Pedro, que era um homem estudioso e viajado. Ali você poderia falar dos princípios de Buda para ele, para essa pessoa que não conhece. Aí vê, né? Mas aí assim, se a pessoa se interessar, né? Vai fazer pergunta. Mas não é para você pregar. Então, assim, hoje em dia, que você tem todos os textos
de religiões num celular, né? Tem lugar que distribui Bíblia de graça. Você não precisa ficar lendo pedaço de trecho, né, sânscrito. Ah, vem aqui eu escutar o Alcorão. Quem quer, procura e vai ler. Vai lá frequentar a mesquita e começar a ter contato. Então, o que a gente faz? A gente é. E o que é a gente ser? É o ato dos apóstolos, quando Cristo já tinha morrido, que é você ser a mensagem. Viver a mensagem do Cristo. Uma boa parte disso que eu estou falando é a caso de Paulo. Né? O Paulo vivia segundo o Velho Testamento, mas já estava tudo colocado, todo mundo já era, né, judeu, mosaicista, seguia Moisés. Então, bom, já não pregavam antes, depois muito menos. Eles iam lá para a sinagoga, quem quiser ia lá se apresentar. Mas o Cristo veio, precisava pregar, não tinha mídias sociais, não tinha jornal, não tinha revista, não tinha livro. Então era ele falando, o Cristo sim, né? Você hoje não tem essa necessidade. Quem quer ouvir uma pregação evangélica vai nas milhares de igrejas evangélicas, dá para escolher a linha. Né? Tanto é que você não vê mais o evangélico na praça com caixa de som infernizando a vida das pessoas. Por quê? Porque hoje em dia já passou da época do blá blá blá, de ficar falando e não aplicar. O Cristo imediatamente deu o ensinamento. Lembra da semente que se desenvolve? Parábola aí do início desse capítulo, do meio desse capítulo. A semente se desenvolve e o homem que plantou, não é a agricultura, o homem que plantou, quer dizer, cada um de nós, todo mundo, nem sabe como. Mas assim que ela floresce, quando dá o fruto, já vem a poda. Olha o que Cristo está fazendo aqui. Ah, que lindo, que bonito. Depois tiveram a sós, ele interpretou a parábola. Ah, agora vamos fazer a poda. Tá, vocês já ganharam, já floresceram. Agora vem, a foice. Ele vai fazer a colheita. Aí deitou lá, fez um desprendimento que a gente não sabe nem como, o que é aquilo. Ficou lá aproveitando, claro. Estava se conectando com os elementos, os devas da natureza. Ele estava lá deitado, ele mesmo que estava provocando o vento, as ondas. Ele mesmo que estava mexendo. Aí ele estava lá, vamos ver a fé dessa gente. Porque nisso não é só o início do capítulo 4, não, hein? Vamos lembrar que tem 3 capítulos antes que ele fez curas, expulsou demônios, fez gente andar. Então, assim, ele já vinha fazendo sinais. A gente está no capítulo 4, falando 3 capítulos de supostos milagres. Assim, no sentido de a pessoa não tinha aquisição e ganhou, né? A maioria das pessoas tinha aquisição, ele ia lá e encerrava o resgate com o toque de mestre. Mas algumas ganharam mesmo, né? No caso do primeiro, não nesse evangelho, mas no de Mateus, o primeiro milagre, que ele passa lá na beira do tanque, né? Do tanque de Siloé, e ele cura um coxo, ali pelo diálogo desenvolvido, você vê que ali foi concedido. E aqui ele tá, vamos fazer agora a prova de arguição. E ficaram desesperados. Mas veja bem como é que é o homem, já está começando a surtir efeito.
Porque na nossa trajetória de vida, quando a gente transpõe o lago, a gente passa por várias ventanias, várias ondas gigantescas, tá? E às vezes você acha que vai naufragar. Mas, hoje em dia, 2020 anos depois, o que espera-se de você? De você que é cristão, que se diz cristão. Que ao menor vento, eu já sou uma pessoa desesperada. Começou um ventinho mais esquisito, eu já estou ali, Jesus Cristo, no patrono da aliança, São Francisco de Assis, meus guias e protetores, meus anjos guardiões, porque a religião é para isso. Não é para você ficar tentando resolver, né? Aí às vezes, quando tentou que não conseguiu, aí blasfema contra Deus. Cadê Deus? Ué, você não disse? Mas aí o negócio já está desesperador. Você já tinha que ter pedido lá antes. Para que você tem anjo da guarda? Um espírito designado para te auxiliar. É isso que o Cristo... Primeiro eles gritaram, se desesperaram, fizeram um escarcéu, aí depois foram lá cutucar o Cristo. Então, assim, isso é para lá de metafórico, porque eles tinham o Cristo lá físico para ficar cutucando. Nós não temos mais e não vai ter. Você não vai cutucar Cristo nenhum, tá? Deixa eu dar essa notícia aqui. Daqui para diante, o Cristo falou que não viria mais daquela maneira, né? Ele não viria daquela maneira e nem com grande poder e glória, ele aqui, ele ali. Ele falou isso com todas, né? Todas as palavras. É o tipo da coisa que ele não vai dizer, era uma parábola e eu não interpretei. Eu não tinha evolução, não. Ele falou, não vai ter. Inclusive, se disserem ele aqui, ele ali, não vai porque não sou eu. Não, isso não é parábola, isso é uma recomendação. Que nem a mãe, quando a criança começa a sair sozinha, faz um monte de recomendações. Quando o Cristo, inclusive, manda aquelas duplas para fazerem pregação, ele faz um monte de recomendações, capítulo 10 de Mateus, uma bula lá. Não leva nada, não entra em cidade de gentil ainda, que estavam se apresentando para os judeus. Você vê, quando chegar lá no Atos dos Apóstolos, ele fala que é a missão de Paulo e os outros que foram com ele. Aí agora é para entrar lá, para pregar para grego, em outra língua, em cidade que venerava 200 deuses, entendeu? Você vai lá ofertar, você vai apresentar, você não tem que converter ninguém converte ninguém, a pessoa se converte. Não enche o saco, né? A família é toda evangélica, aí você vai lá no centro, Francisco de Paulo, e aí você acha que toda a família, os vizinhos, tem que ir no centro Francisco de Paulo. Se eles tiverem que ir, eles vão perguntar para você e você gentilmente os levará. Tá? E aí, o que o Cristo está testando? A fé deles. Ele não acabou de falar lá, a semente, quando ela floresce, vem a colheita, a foice, dá logo a foice. Então, assim, não disseram que acreditavam, que estavam com Cristo, o Filho de Deus? Então a gente tem que se acostumar a botar Cristo na nossa vida. Porque a religião fica lá dentro do templo, da instituição da igreja, do centro, do terreiro, e quando a pessoa vai para a rua, a pessoa não leva aquela religião. E assim, não leva numa boa, porque veja bem, eu estou chamando atenção, não é para pregar para os outros, é viver a religião.
Então, quando você sai, você, né, eu sempre falo isso, uma pessoa que vive no Rio de Janeiro é uma pessoa conclamada a fazer, exercitar isso. Você não está aqui de bobeira, não. O negócio é brabo. Quem é que vive no Rio de Janeiro? Quem é para viver mesmo, né? Então a pessoa vai sair, né? Acordou, agradece porque acordou. Agradece não é fazer prece de 5 minutos. É agradecer, ai meu pai, seus, né, guias. Aí vai sair, você tem, como eu, tem plantas, bichos. São Francisco, que nós somos de uma associação franciscana, São Francisco toma conta dessas criaturias, dessas formas vivas e me protege aí no mundo. Eu vou sair para fazer isso, que eu possa ir e voltar na paz do Cristo. Não é misterioso. Aí está acontecendo uma coisa esquisita. Aí, em vez de você ficar elucubrando coisas, ou achando coisas, ou jogando, ele está errado, aquela está certa, você hoje não é juiz de nada. Aí chama o Cristo, a egrégora celeste, que venha resolver aqui esse assunto, esse imbróglio, né? O barquinho está lá, alucinado, né? Eles não precisavam nem ter cutucado o Cristo. Eles podiam. É claro que o Cristo está ali do lado, é muita tentação, né? Assim, não vai ficar aí dormindo mesmo. Cristo aqui está naufragando. Mas, assim, naquela época, né? E eles têm desconto. Eles não tinham muita prática de fazer isso. Eu já falei isso aqui. Era uma época que o cidadão comum não se dirigia a Deus. Não podia falar nenhum nome. Não tinha os santos para serem intermediários. Guias e protetores, eles conheciam mal e mal os anjos. E aqueles anjos, Miguel, Gabriel, Rafael. Né? Então, você está na boa hoje. Olha, você pode escolher muito santo para te ajudar a chegar lá, fazer essa mediação que eu na prece falei, essa cascata que vem lá do Cristo, que ela, claro, que a vibração do Cristo não vai chegar aqui da mesma forma, tem que ter uma gradação, uma adaptação para chegar na gente e beneficiar-nos. Assim mesmo é de uma vibração muito mais alta, mas graças a esses milhares de espíritos trabalhadores que estão numa frequência, que vem fazendo esse degradê de frequências, entendeu? Essa luz aqui atrás, ela não é o que vocês veem não, tá? São outras cores. Mas o olho eletrônico, ele não consegue captar as cores que o olho humano capta. Ele faz uma transmutação, tá? Então, por exemplo, não tem branca. Aqui aparece uma branca no meio. Olha, tem uma verde, mas aqui na verde, um dos refletores é azul. E tem um azul aqui, que é de um outro tipo de luz, que aí então dá azul mesmo. Entende? Mauro Pirô está falando de coisas alheias. Não, eu estou falando de vibração, é a mesma. Eu estou falando de metafísica das vibrações. Entende? Aí eles ficaram lá gritando, aí o Cristo acorda e chega, tá bom. Já se desesperaram o suficiente. E chamaram ele, né? Quer dizer, veja, mas vocês estão com medo? Vocês estão comigo. Não tens fé? Então, assim já estava lá, Cristo estava lá.
Você nem precisa, eles ali nem precisavam chamar, ele já estava lá. Aí eu acho isso o máximo. Aí o Cristo já está lá, acorda, né? E aí, o que eles falam? E aí o Cristo faz pergunta para eles. Aí eles deviam falar, e é verdade, hein? Fazer uma reflexão. E é verdade, né? A gente bem poderia ter uma compostura, né? Fazer uma oração, chamar o Cristo etericamente, né? Aí, não. Eles falaram que e ele despertando e disse, por que sois tão tímidos? E sentiram um grande temor, é como fecha o capítulo, esse capítulo agora, 4. E diziam uns aos outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Eles não sabiam ainda quem era. Eles não se deram conta das propriedades do Cristo. Tá entendendo como é que tá tudo aí? Então, assim, a arguição da lição foi muito oportuna. É a última, é o 41, versículo 41. Fecha o capítulo. Quem é esse? Eles tinham até sentido um grande temor, já ficaram até com medo do Cristo. Pessoa poderosa dessa. E uns perguntavam para os outros, mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então, assim, não tinham realmente solidificado que o Cristo era o Filho de Deus, e não tinham pensado nos desdobramentos disso, que é simplesmente tudo. O Cristo pode tudo. Então vamos levar esse ensinamento para a nossa semana, tá? Para ser uma semana abençoada de prática desse ensinamento. Tá? Você não vai incomodar o Cristo, não. Ah, mas era a fila do supermercado, saiu uma briga. E manda essas pessoas. Pede ali uma imantação, um envolvimento para que essa briga cesse. Ah, eu vou perturbar o Cristo com isso? Pede para um auxiliar, pede para Nossa Senhora, pede para São Francisco de Assis, São Judas Tadeu. Pede para seu guia protetor para te proteger, para o negócio não vir para você. Assim que pratica, entendeu? Então vamos para o nosso passe, que nós vamos receber diretamente dos nossos guias e protetores espirituais, seguindo esses 4 mantras que eu vou ler e pensando e se disponibilizando para o sentido deles. Elevemos mais uma vez os nossos pensamentos ao Pai e confiemos. Nós pedimos ao Cristo para que possam os nossos amigos espirituais, juntamente com os protetores de cada um aqui presente, realizar através deste passe fluídico-terápico o tratamento particularizado de acordo com as necessidades que cada um apresenta. Que seja suavemente depositado em nosso corpo fluídico, mental e físico o remédio advindo das camadas superiores da vida, tão bem preparados por corações amorosos para nos atender. Rogamos ainda que os benefícios deste passe se estendam aos nossos lares, envolvendo de forma carinhosa nossos familiares, parentes, amigos, proporcionando-lhes igualmente tratamento eficaz. Intimamente pedimos forças para desenvolver em nós coragem, discernimento, paciência e bom ânimo em nossa lida diária, nos colocando agora na posição de receptores, abertos à boa influência do alto, alentando a nossa consciência de que somos seres oriundos e viventes no universo de Deus. Agradecemos a nossa coexistência com o nosso próximo e a atual reencarnação, que nos colocou em contato com os elementos indispensáveis às nossas necessidades de evolução.
rogando inspiração para que possamos aproveitar a oportunidade da mesma para exercitar o perdão e a busca sincera pela harmonização íntima, sem deixar de atender aos reclames da lei de progresso e evolução. Finalmente pedimos equilíbrio moral e emocional, inspiração nos padrões do Evangelho para que possamos solucionar com os nossos esforços os problemas que nos envolvem, resignação positiva sem estagnação, compreensão para agir com amor-ação sem ser subserviente, proteção, forças para manter a vigilância e disposição para realizar nossa reforma maior, graças a Deus. Graças a Deus, ao Cristo de Deus e ao Espírito Santo de Deus, graças ao nosso patrono São Francisco de Assis e às egrégoras da Casa da Aliança da Fraternidade do Evangelho da Noite, aos nossos guias e protetores espirituais e anjos guardiões ou guardiães, toda essa espiritualidade que nos auxilia a fazer o culto do Evangelho da Noite, que todos possam ter recebido vibrações maravilhosas e terem sido também beneficiados. Rogamos então que a luz do Cristo abrace todos os governantes mundiais, todos as pessoas, homens que estão, homens e mulheres na posição de mando, de poder, de grandes acúmulos de matéria, e pedimos pela transição planetária, pela a paz do planeta Terra, pela saúde dessa humanidade encarnada e desencarnada. Jesus Cristo abençoa, Senhor, nossas mentes e corações, que nós possamos ter tido os nossos lares sanitizados, física e espiritualmente, assim como os nossos templos, que são os nossos corpos, que eles possam ter sido reharmonizados, envolvidos, e que nós então, Senhor, possamos ter uma semana maravilhosa, na companhia da espiritualidade, que nós possamos levar toda essa vibração aurida, construída para as nossas vidas de relação, de forma a poder beneficiar o nosso próximo também, tá? Quer ele seja da nossa família, quer ele seja da nossa família espiritual e vibracional. Dessa forma, nosso Senhor Jesus Cristo, pedimos a tua autorização para dar por encerrado o culto da noite de hoje, dizendo o lema da nossa casa: paz e fraternidade. E o lema de São Francisco de Assis: paz e bem, graças a Deus, hoje e sempre.